Boa noite a todos. Está ligado? Boa noite. Não, agora que ligou. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Sua luz nos ilumine, nos oriente e proteja sempre. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez com os amigos e irmãos para partilharmos um pouco dos ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita veio nos relembrar e veio nos tornar ainda mais claros para que pudéssemos compreendê-los e nos esforçássemos no nosso dia a dia para vivenciá-los. Nós vamos falar sobre caridade, mas antes, alguns comentários sobre os aspectos do Espiritismo. O Espiritismo, ele nos esclarece sobre sermos espíritos imortais. Então, nós não somos esse corpo físico que nós apresentamos no momento. Nós estamos nesse corpo físico como já estivemos em outros tantos. Nós somos um espírito que, criado por Deus, é imortal. Então, esse espírito é que vai aprendendo, e aí a doutrina nos ensina, através das reencarnações, nós temos as oportunidades de repararmos os equívocos que cometemos e caminhar por caminhos mais corretos, mais de acordo com as leis de Deus, e assim irmos conseguindo a nossa evolução e o nosso progresso moral e espiritual. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e também nos relembra que é importante amar o nosso próximo, fazer por ele aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Porque se nós falarmos de caridade e não tivermos essa visão, e pensássemos que o corpo, que o início da vida é no berço e que o fim é no túmulo, talvez a caridade perdesse o seu significado, porque eu vou aproveitar para mim, né? Porque eu vou fazer para o outro, embora a caridade também é para nós também, né? Mas tendo essa visão, esse entendimento de que nós somos espíritos, que nascemos e renascemos quantas vezes forem necessárias até alcançarmos a nossa perfeição relativa, como sempre dizemos, nós então aprendemos e entendemos dentro da doutrina que é necessário que vivamos fazendo caridade, sendo caridosos e fazendo a caridade, seja ela material, seja ela de uma forma a darmos alguma coisa de nós, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um conforto, um esclarecimento. Mas vamos lá. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ditando a Divaldo Pereira Franco no livro Jesus e Nós, apenas um trecho dessa lição. Espíritas, erguei-vos da postura de vítima e compreendei que estais na terra por misericórdia do amor, para reparardes, para desenvolverdes o Cristo interno que jaz como a seiva da semente de vida, aguardando os fatores propiciatórios da germinação. Então nós temos dentro de nós essa semente de desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso amor, do amor, da compreensão, do entendimento. Estes são dias de muita importância para a vossa realização. Não tergiverseis. Quer dizer, não procuremos desculpas, não postergarmos, adiando a oportunidade ou as oportunidades de serviço. Examinai a mensagem, estudai-a, incorporando-a ao vosso comportamento, e sem a presunção de ter a importância que se projeta no cenário do mundo. Então, estudar a lição, compreender essas lições que a doutrina nos traz, que são os ensinamentos de Jesus, incorporá-los na nossa vivência, no nosso dia a dia, nos esforçando para essa incorporação, né? Através, então, das reencarnações, nós vamos incorporando cada vez mais esses ensinamentos, vivenciando essas lições e esses ensinamentos e conseguindo, então, o nosso progresso e a nossa evolução. Mas é importante, então, que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente compreenda, e nessa compreensão a nossa vontade, o nosso desejo de utilizarmos o nosso livre-arbítrio será maior no sentido de percorrermos esse caminho que nos leva à perfeição. Sede importantes, nos diz ainda o Dr. Bezerra, para vós mesmos, sede vitais para o vosso desenvolvimento. Hoje sabeis e não tendes mais mecanismos e desculpas, conheceis a reencarnação
e ela vos conclama a aproveitar o momento que passa. Aprendestes nesses dias, equipastes-vos de recursos, valores e tesouros inalienáveis. Não os deixeis armazenados na mente ou esquecidos na memória, apagados no inconsciente. Ponde-os no coração e facultai que escorram pela vossa ação. Nossas bocas e nossas ações devem ser como holofotes, despejando claridades em todas as direções. Essa última frase é do livro Maria de Nazaré, ditado pelo Espírito de Miramês, a João Nunes Maia. Sempre temos pedido a Jesus para que nos socorra, para que nos ampare, para que nos ajude. Hoje, meus filhos, Jesus precisa de nós. Ele necessita do nosso contributo. Ele aguarda a nossa parcela para que o seu pensamento predomine nas mentes e modifique as estruturas da sociedade. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Palavras de Jesus, né? Que nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Então, muitos de nós poderá deixar o nosso coração, os nossos sentimentos esfriar, porque nós veremos tantas coisas acontecerem, estamos vendo tantas coisas acontecerem, que nós entendemos estejam completamente fora, desviadas da lei de Deus. Então nós poderemos falar assim: por que eu vou fazer se vejo tudo isso acontecer? Nós sabemos por que devemos continuar, mantendo a chama do amor em nossos corações. Se não logras entender de momento, insiste e avança, conquistando possibilidades, porém amargura nunca. Essa frase é de Joana de Ângeles, ditada de Valdo Franco. Tem uma letra de uma música espírita que foi escrita por Salvador Gentili, que era aqui de Araras, que depois foi musicada pelo Dr. Francisco de Assis Silva, mas nós só vamos falar sobre a letra. Nos diz o seguinte: esta canção que vamos cantar, para mostrar nossa gratidão, há de levar a quem a escutar as vibrações de um coração que, recebendo do céu tanto amor quanto se pode na terra esperar, quer transmitir aos filhos da dor este conselho de tudo aceitar. Caridade, caridade, vem comigo morar. Eu tenho necessidade de quem só me ensine a dar. E no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nós retiramos esta lição, os infortúnios ocultos. Porque nas grandes calamidades, nos momentos de grande sofrimento, que ocorrem e atingem várias pessoas, ou uma cidade até, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos. Todos nós gostamos então e queremos fazer alguma coisa para ajudar. São impulsos generosos no sentido de reparar esses desastres. No entanto, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Grabato é uma cama pequena, muito modesta, muito rústica. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida, de uma aparência repugnante, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refúgia a alegria naqueles rostos emagrecidos.
é que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essas necessitem. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Vejam as espécies de caridade, os tipos de caridade. Para a família ali, leva o alimento, leva a roupa, leva o leite, né? Para o pai vai levar um reconforto e tranquilizá-lo. É uma outra caridade que ela está realizando. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Então ela vai visitar outras pessoas, outros irmãos necessitados. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Jesus. Jesus assim falava. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, caridade para os criminosos. Amar o próximo como a si mesmo. Quando nós falamos em caridade para com os criminosos, às vezes pode dar até em nós um certo tipo de constrangimento, né? Caridade para com os criminosos, mas vamos ver a lição que o Evangelho nos traz. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus, como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Ignorais
que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como falta leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós, ou de todos nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Diz ainda: estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta Terra, reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais e a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos. Para quê? Para que vos sirvam de ensinamento. Então eles estão aí para também, nós devemos aproveitar, porque Deus não perde as orientações, da vida nada se perde. Então eles servem de exemplos para que nós não façamos como eles, nós que já conhecemos os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus, né? Então Deus permite que eles nasçam e estejam entre nós para que sirvam de ensinamento. E para que nós também sirvamos de ensinamento a eles, mostrando um outro tipo de comportamento, de atitude, de modo de viver, de pensar, de falar e de agir. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade, serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àquele de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por eles, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Essa mensagem foi ditada pelo espírito de Isabel de França, em Havre, no ano de 1862. Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem que eu extraí apenas um trecho, e ela complementa bem esses ensinamentos. Nos diz Dr. Bezerra de Menezes: como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem,
nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em te agradecendo todas as dávidas de paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-a para os irmãos enlouquecidos, na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade, e que terão que despertar um dia sob o látigo da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e, consciente ou inconscientemente, te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, necessidade de caridade segundo São Paulo. Então, São Paulo já disse que fora da caridade não há salvação. Ainda, diz Paulo, quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, toda oferta que nós damos a alguém, seja grande, pequena, seja apenas um copo d'água, deve ser dado realmente com a benevolência, com o amor, porque assim nós estaremos realmente realizando caridade. Nós estaremos sendo caridosos, realizando um ato de caridade e sendo caridosos. Porque muitas vezes nós ofertamos uma moeda apenas para nos livrarmos daquele que nos pede. Nós não estamos aproveitando o benefício dessa oferta. Agora, estas três virtudes, ainda nos diz Paulo, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. E voltando lá ao nosso amigo, a caridade, nessa outra música que ele compôs, caridade, quando a caridade chega, nos diz ele, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia. Quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou.
o desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconheceram irmãos. Onde havia treva, agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, há harmonia. Cantam-se hinos de alegria, em toda parte há felicidade. Não há salvação fora da caridade. É de Salvador Gentili. Certa vez um aluno perguntou à antropóloga Margarete Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr o perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu. Tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse Mead. Não é caridade isso? Esse é o exemplo da caridade. E a caridade tem um outro aspecto que nós vamos narrar rapidamente, porque já são 8h30. Né? Dr. Bezerra de Menezes nos narra que na Rússia, senhoras da sociedade foram assistir ao balé Bolshoi. Assistiram ao balé, se emocionaram àquela apresentação e ao saírem depararam-se com um homem que estava à porta do teatro morrendo de frio. Muito frio na Rússia, gelo, neve, e uma delas fez o ato de retirar a estola com a qual se cobria para ofertar àquela pessoa. A outra companheira disse, não, isso é uma estola muito cara, ele não vai nem usar, nem aproveitar isso. Nós vamos para casa, né? E lá nós pedimos aos criados que tragam cobertores e roupas para que ele possa ser agasalhado. E assim então elas fizeram, foram para casa. Ao chegarem, distraíram-se, fizeram um chá, conversaram sobre a peça e foram dormir. Na manhã seguinte, ao levantar, aquela senhora lembrou-se do amigo, do irmão que estava à porta morrendo de frio. Chamou os criados rapidamente, deu-lhe roupas e agasalhos para que ele levasse aquele irmão. Lá chegando, o criado encontrou aquele irmão já morto. Então, disse-nos Dr. Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, a caridade deve ser praticada naquele momento em que nós nos deparamos com a oportunidade de praticá-la. Depois, se pudermos fazer mais, vamos pensar o que fazer e como fazer, mas naquele momento nós devemos já socorrer aquele irmão como for possível a cada um de nós. Então Jesus espera de nós, Jesus espera desde seu Jerusalém que seu cântico de amor ressoe em ti também. Se de lutas é tua vida e muito te faz sofrer, é que falta à tua luta tudo o que quer te oferecer. Então, se as lutas da vida nos faz sofrer, é porque ainda nós não aceitamos o que Jesus tem para nos oferecer. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tudo que para ensinar-te isto também, que sem luz e sem amor, ninguém dá um passo além. Se de tudo eu tivesse, por maior fosse o tesouro, se não tiver caridade, de nada me vale o ouro. Quem dá com muita humildade e sem impor condições, consegue, na caridade, dulcificar corações. A caridade na esmola, a gente logo percebe
é quando aquele que dá não humilha quem recebe. A palavra que consola é caridade também, tão sagrada quanto a esmola, tão alegre quanto o bem. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que possamos refletir um pouco sobre estas palavras, sobre as palavras que foi nos apresentadas no início, né? Para que, ao retirar delas ensinamentos, possamos incorporá-los em nós e transformá-los em vivência, praticando-os no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos, que assim seja, graças a Deus.